Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Olá, bom dia. O programa Engenharia na TV de hoje está no ar. Vamos ver as manchetes do programa de hoje. Hoje vamos falar sobre as muitas utilidades do bambu. Onde pode ser usado? Pode ser realizado qualquer tipo de móveis, de mobiliário. Que é um excelente material de construção. E é um produto que tem uma aplicação muito grande lá nas construções rurais. E as inovações e aplicações desse material nos dias atuais. Podemos trabalhar com bambu roliço e podemos trabalhar com bambu laminado. Então fique ligado, o programa Engenharia na TV de hoje já está. No programa de hoje vamos conhecer melhor o bambu, esse material que é utilizado há milhares de anos pelas civilizações. Nos dias atuais, esse produto tem chamado a atenção por causa da grande facilidade em cultivá-lo e principalmente por causa da preocupação com o meio ambiente. Todas as plantas fazem parte de um reino vegetal e estão divididas progressivamente em família, subfamília e outras categorias até chegar no gênero e na espécie. O bambu faz parte das famílias gramíneas, ou seja, é da mesma família que a grama, arroz e trigo. No Brasil, são identificadas mais de 200 espécies nativas de bambu que ocorrem de norte a sul do país. Olha, apesar do Brasil ser um país que tem uma das maiores quantidades de bambus nativos do mundo, nós temos em torno de 233 espécies de bambus nativos registrados, depositados em herbários. O Brasil conhece pouco sobre o potencial do bambu. Já na Ásia existe uma indústria bilionária que fabrica piso, fabrica chapas de bambu e exporta para o mundo todo. Então, eu creio que o potencial do bambu no Brasil, pela sua adaptação, pela sua capacidade de desenvolvimento, ele é bastante promissor. Acho que em breve nós vamos também ter o bambu como uma das alternativas aí, ao eucalipto, a outras madeiras, seja para a produção de biomassa, como também para a produção de madeira. Eu venho pesquisando o uso do bambu na arquitetura, na construção civil, há mais de 12 anos. E a constatação que eu tenho, e posso falar com certeza, é de que é um excelente material de construção e ele realmente deve ser utilizado para substituir ou acrescentar com qualidade materiais convencionais utilizados hoje em dia na construção civil. Ele tem certas características físicas e mecânicas que provam que ele é um material excelente, durável, ele é leve, fácil de ser transportado, ele é um material de baixo custo também e um material excelente do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. É um material que tem um potencial muito grande nas construções rurais. Às vezes o fazendeiro ele trata o bambu como uma praga e é um produto que tem uma aplicação muito grande lá nas construções rurais. Também com material para combustão, substituindo a lenha. Ele pode ser usado também nas proteções de taludes, contra erosões. Então o bambu é um material assim que tem uma vasta aplicação no meio rural, também no meio urbano, no mobiliário, construção de mobiliário. A vantagem do cultivo do bambu é que o mesmo, a partir de 6 anos de plantio, pode ser colhido anualmente. Inicialmente plantamos essas matrizes, essas plantas hoje que aqui funciona como um jardim clonal, um matrizeiro. Esses bambus hoje aqui servem como matriz e eles ofertam clones que nós levamos para o viveiro, depositamos nos leitos de brotação. Dos leitos de brotação, uma vez brotado, segue para os saquinhos já com substrato e dos saquinhos segue para o campo para o plantio definitivo. Aqui então funciona como um matrizeiro atualmente. Futuramente esses bambus vão estar ofertando matéria-prima também na forma de varas ou de colmos, tanto para a construção civil como também para a indústria moveleira. Aqui nós cultivamos uma espécie de bambu chamada Dendrocalamus giganteus. É uma espécie de bambu adequada para a movelaria, para a biomassa, então é uma espécie com um grande potencial industrial. Aqui nós temos a base da cadeia. A base da cadeia é a produção da matéria-prima, desde a produção das mudas até o fornecimento depois do colmo, ou
mais popularmente conhecido como a vara do bambu, que vai ser a parte comercial, que vai ser destinada à indústria. O propósito dessa produção de bambu aqui, além de servir também como base de matéria-prima, como fonte de receita futuramente para a escola Fazenda de Araçu, é também mostrar o potencial do bambu. Então, aqui é um campo experimental, aberto a quem tiver interesse em conhecer, né? Futuramente em breve nós vamos ministrar cursos mostrando o potencial do bambu, como se cultiva. Então aqui, além dessa finalidade de produção também, tem essa finalidade de didática, né? De ensinar e de propagar e de demonstrar o potencial do bambu como uma nova alternativa para o campo. O viveiro tem finalidade comercial também, né? Nós produzimos e vendemos a muda e também damos assessoria, ensinamos, né? Damos essa capacitação para que possa se estabelecer o cultivo nas propriedades rurais. Todas as partes do bambu podem ser utilizadas. As raízes, por formarem um denso emaranhado, servem como eficiente proteção contra a erosão. As folhas podem ser utilizadas como boa forragem. Dos brotos e das sementes, faz-se gostoso alimento. Da polpa são obtidos a celulose e o álcool. Móveis, ferramentas, armas e instrumentos musicais podem ser feitos com seu colmo. Construção é outra forma de se usar os colmos. De sua composição química ainda podem se extrair remédios. Os resultados obtidos da análise das vigas construídas mostram que os procedimentos teóricos propostos podem ser utilizados no dimensionamento de vigas de concreto armadas com bambu. Fizemos várias vigas, avaliamos a resistência da peça armada com bambu, já com teoria, né, para cálculo de dimensionamento de peças. Produzimos postes para concreto armado com bambu, que estão lá na UEG com mostruário e avaliação da durabilidade. Participamos de trabalhos de teses da Universidade de Brasília. Tivemos o trabalho da Ana Elizabeth como material para paredes, usando a estrutura armada de bambu. Então já fizemos vários trabalhos nesse sentido aí. Nós chegamos a um desenvolvimento assim bem mais barato, mais acessível, que é justamente tratar ele com calda de cimento. Quer dizer, o cimento e água, e aí você envolve as peças de bambu com essa calda. O cimento entra na estrutura do bambu e aí ele hidrata, vira sílica. É como se faz, por exemplo, nas regiões vulcânicas, aquela cinza do vulcão, ela entra no vegetal, desenvolve ali então uma impermeabilização e a madeira vai se tornando assim petrificada com o tempo. Então, baseado nesse conceito aí, nesse procedimento natural, é que a gente fez esse tratamento com o bambu. Além também o processo mais simples lá, usar como também material combustível, né, para queima. É questão de divulgar. Eu acho que aí que o poder público também pode ajudar a incentivar essa divulgação das aplicações do bambu. Outra possibilidade do uso do bambu é na utilização como armadura em vigas de concreto, que pode viabilizar construções rurais, uma vez que se trata de material de baixo custo e de fácil obtenção no meio rural. Ele tem esse material que ele pode estar usando nas construções dele, vários tipos de construção rural, com esse material que ele tem lá disponível. Olha, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta e vamos, claro, continuar falando sobre o bambu e suas utilidades. É daqui a pouco. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Esse é o João de Barro e essa é a casa dele. Seu mundo envolve geologia, agronomia, geografia, meteorologia, engenharias, arquitetura. Foi ele que fez. Esse é seu João. Esse é o mundo dele. E não é tão simples quanto parece. Foram profissionais registrados no CREA que fizeram. Transforme seu mundo. Conte com o CREA e os profissionais registrados. CREA Goiás, um conselho para todo o estado.
O engenheiro e o arquiteto fazem do seu trabalho um exercício de cidadania, pautado na ética e na criação com conhecimento técnico. Ao pontilhar suas vidas com atos e obras, demonstram-se pessoas dotadas do sagaz instinto construtivo e empreendedor. Clube de Engenharia de Goiás. Do sócio, uma entidade de classe. Da família, um centro de lazer. A maior em venda de máquinas e equipamentos para construção civil. Agora e também a maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Muito mais moderna e completa, com toda a robustez, força e eficiência que só um JCB pode oferecer. Nova Locagin. A maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Nesta força você pode confiar. BR-153, entrada do Aldeia do Vale, próximo ao Ceasa, em Goiânia. Estamos de volta do intervalo e no programa de hoje estamos falando sobre o bambu e suas aplicações, onde tem sido utilizado e os benefícios dessa utilização. Além do papel econômico, o bambu é associado à conservação do solo, na contenção de erosões e ambientalmente ideal para a reprodução de certas aves, que só se reproduzem nos bambuzais. Outro trabalho realizado utilizando o bambu é o tratamento de esgoto com a planta, um dos mais antigos tratamentos já conhecido. Aqui nós estamos pesquisando a eficiência de várias espécies de bambu no tratamento do esgoto doméstico. Bom, a gente sabe que o solo ele tem a capacidade de tratar o esgoto. Ele já é bastante eficiente no tratamento do esgoto. Agora, quando nós acrescentamos o bambu, essa eficiência ainda é maior. Então nós submetemos vasos, caixas d'água com solo da região plantadas com bambu e aplicamos o esgoto. O esgoto ele passa, ele desce no sistema radicular do bambu e nesse processo ele é purificado. A eficiência é muito boa, já é a segunda pesquisa que nós fazemos utilizando o bambu e com os resultados da primeira pesquisa nós verificamos que tem mais de 98% de eficiência na remoção dos principais poluentes do esgoto. Aqui nós estamos avaliando 3 diferentes espécies, um bambu de porte pequeno, um de porte médio e um de porte grande. Em alguns países, por exemplo na França, ele já é regulamentado pela agência de águas de lá para tratamento de esgoto. Aqui são as primeiras pesquisas, mas nós já temos inclusive algumas estações em funcionamento e o resultado é bastante satisfatório. Nós apresentamos os resultados da nossa primeira pesquisa numa reunião no estado do Acre, onde estavam presentes todos os pesquisadores de bambu do Brasil. E ficamos então sabendo que é um trabalho inédito. Mas já depois desse momento, nós já vimos que tem algumas outras regiões que também se iniciam os trabalhos de pesquisa com bambu. A ideia é que muito em breve, todo o país esteja utilizando o bambu em tratamento de esgoto. Ao se tratar o esgoto utilizando o bambu, na verdade nós estamos transformando o esgoto em bambu. Então nós transformamos o problema em uma solução, porque o bambu nós sabemos que podemos utilizá-lo para mais de 5.000 usos diferentes. Então é bem interessante, quer dizer, eu resolvo um problema ambiental e ao mesmo tempo eu tenho agora uma matéria-prima que pode ser utilizada para diversos fins. Além da água, nós temos os poluentes, os contaminantes do esgoto, que para a planta são nutrientes. Então é fantástico, porque nós temos a luminosidade, temperatura e agora água e nutriente em abundância. O que nós temos observado é que o desenvolvimento do bambu ele tem sido o dobro do verificado normalmente no meio ambiente. Outra grande utilidade para o bambu é na confecção de palitos, que são utilizados para assar os conhecidos churrasquinhos. Tem todo o trabalho para ser feito e tem muita gente que acha que é fácil, mas não é fácil não. Eu corto ele no circular, na medida exata que ele demora, nós trabalhamos com ele com 30, com 28 e 25. E depois nós vai racha ele, tem naquela foice, nós racha ele, depois nós traz ele para a máquina, roliça ele, vai ele para o forno, pode ele secar, fazer a secagem dele. Depois nós faz a ponta dele. Depois nós leva ele para lixa, para lixar. Só que aí nós lixamos ele numa cama de ar grande, ali numa outra máquina. Essa máquina até inclusive foi eu que fiz. Uma invenção nossa, para fazer ele ficar liso. Porque senão ele fica muito cheio de felpa. O bambu tem felpa demais. Essa máquina tira todas as felpas dele. Com outra matéria-prima nós não conseguimos fazer o palito, somente com bambu. Outra coisa, nós não tentamos fazer com outro tipo de matéria-prima, só o bambu mesmo,
conseguiu fazer. Agora nós faz palito aqui, nós não faz só para o churrasco, para alface também. A aplicação do bambu na indústria moveleira em Goiás já ganhou destaque com pesquisas de inovação realizada pelo Senai para inserir no mercado o novo produto. Durante a Feira Internacional de Móvel de Milão, na Itália, em 2010, empresários europeus que viram a mostra do novo produto se mostraram entusiasmados com as possibilidades. Isso é devido à necessidade do mercado, né? Hoje nós estamos com a extinção em madeiras, né? Está muito difícil encontrar madeira no mercado. Então o Senai, junto com a CNPq, está desenvolvendo esse projeto para que a gente possa fornecer essa matéria-prima para o mercado. A madeira de bambu é igual a madeira convencional. Pode ser realizado qualquer tipo de móveis, né, de mobiliário. Aqui no caso a gente utilizou numa cozinha para mostrar as intempéries que sofre numa bancada que tem um refrigerador, que tem um fogão, que tem uma pia, né, uma bancada molhada. A partir daí a gente consegue mostrar que ele é possível utilização em qualquer espaço. Existem duas formas de aplicar o bambu na movelaria. Podemos trabalhar com bambu roliço, né? E aí nós teremos móveis mais rústicos, e podemos trabalhar com bambu laminado. E quando nós trabalhamos com bambu laminado, com a madeira de bambu, nós podemos teria a mesma aplicação da madeira plana. O bambu chega para nós em forma in natura, né? Ele é o como gigante do bambu, que é destacado em tiras. Esse bambu é beneficiado na máquina que chama plana moldureira. Ele, num processo só, a gente consegue limpar as 4 faces da peça, né, tornando ela uma ripa plana e desempenada, com 2,7 mm de largura por 7 mm de espessura. Essas ripas são acopladas uma à outra lateralmente no primeiro processo de prensagem, e a gente consegue formar a largura que a gente deseja. Depois a espessura a gente coloca uma por cima da outra e faz uma segunda prensagem, conseguindo assim a espessura desejada também. Não tem limite de medida, tanto na largura quanto na espessura. A gente pode ir colando até formar a espessura que a gente deseja. O bambu ele aceita parafuso, ele aceita cola da mesma forma, né? O processo de acabamento para lixa, as resinas, a pintura, segue as mesmas orientações de uma madeira comum. A gente já conseguiu realizar poltrona residencial, carteira escolar, bandejas, pequenos utilitários, né? E a utilização da placa de bambu, que é a possibilidade muito extensa. Ele não vem a concorrer com outros materiais, ele vem a adicionar um novo material. É uma matéria-prima que tende a ocupar espaço na indústria moveleira, né, gradativamente. E porque ela, além de ter as propriedades físicas e mecânicas bastante adequadas para a indústria moveleira, também o bambu é um material sustentável, material proveniente de florestas plantadas que se regeneram rapidamente. O bambu tem esse aspecto muito interessante, tanto do ponto de vista econômico como ambiental, porque sendo ele uma grama, a produtividade é muito grande, a produção de bambu por hectare é muito grande, então isso vai fazer com que essa matéria-prima cada vez seja mais requisitada. O apelo estético, sem dúvida nenhuma, é outra característica que confere ao bambu uma qualidade muito interessante. A estética é uma parte da inovação também. O contraste das várias nuances que o bambu dá, ela dá uma possibilidade muito grande, né? E assim, a tendência de uma madeira renovável, como a do bambu, nos dias atuais é uma constante, né? Esse aqui é um projeto de inovação do Senai Nacional, Departamento Nacional, do Senai Regional, através da Federação das Indústrias, e a empresa em bambu vai ficar a cargo de levar isso à frente. A nossa etapa foi concluída agora, com todos os estudos, e foi repassada tecnologia para a indústria. Quem estiver adquirindo um móvel feito de madeira de bambu, está comprando um material de altíssima qualidade, de grande durabilidade, um material bonito, né? de um apelo estético muito, muito interessante, muito atraente, e também um móvel muito durável, com certeza. Vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta e, claro, vamos continuar falando sobre a utilização do bambu. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás,
IDEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Esse é o João de Barro e essa é a casa dele. Seu mundo envolve geologia, agronomia, geografia, meteorologia, engenharias, arquitetura. Foi ele que fez. Esse é seu João. Esse é o mundo dele. E não é tão simples quanto parece. Foram profissionais registrados no CREA que fizeram. Transforme seu mundo. Conte com o CREA e os profissionais registrados. CREA Goiás, um conselho para todo o estado. O engenheiro e o arquiteto fazem do seu trabalho um exercício de cidadania, pautado na ética e na criação com conhecimento técnico. Ao pontilhar suas vidas com atos e obras, demonstram ser pessoas dotadas do sagaz instinto construtivo e empreendedor. Clube de Engenharia de Goiás. Do sócio, uma entidade de classe. Da família, um centro de lazer. A maior em venda de máquinas e equipamentos para construção civil. Agora e também a maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Muito mais moderna e completa, com toda a robustez, força e eficiência que só um JCB pode oferecer. Nova Locagin. A maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Nesta força você pode confiar. BR-153, entrada do Aldeia do Vale, próximo ao Ceasa, em Goiânia. Estamos de volta e olha, vamos ficar por dentro dos cursos oferecidos pelo INEA. Avaliação de imóveis urbanos. Profissionais de engenharia civil e arquitetura que atuam ou têm intenção de atuar nessa área do conhecimento, dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Tarifação de energia elétrica. Fornece conceitos básicos sobre a formação das tarifas associadas às indústrias consumidoras de energia elétrica, dias 15, 16 e 17 de março. Inspeção predial e a norma de desempenho em edificações. Esse curso visa ministrar ensinamentos teóricos e práticos para capacitar os participantes na elaboração de laudos de inspeção predial, de acordo com a norma de desempenho, dias 24 e 25 de março. Mais informações no site www.institutoinea.org.br. Além do site, para melhores informações sobre os cursos oferecidos pelo INEA, você também pode ligar no telefone 3541-5902. E vamos continuar falando sobre o bambu. Você conhece esse produto? Sabe onde ele pode ser utilizado? O bambu também é utilizado como combustível e papel, substituindo o uso tradicional de madeiras importantes para o ecossistema. Além de ser um subproduto para a madeira, o bambu é aplicado na fabricação de placas, painéis, carvão ativado e como biomassa para a queima em caldeiras, na forma de cavaco. O bambu serve para muitas utilidades na construção e também tem sido usado por muitos arquitetos na decoração de ambientes. Ele também serve para ser utilizado na arquitetura de interiores, em elementos decorativos. E no caso aqui desse restaurante, a gente pode utilizar, fazendo essa composição no forro, o bambu cortado em meia cana, fazendo uma mescla com tecido e também utilizado em luminárias, painéis decorativos, floreiras, quer dizer, são inúmeros usos que você pode fazer com esse material dentro da arquitetura de interiores também. Apresentam excelentes resultados do ponto de vista acústico e térmico. Por o bambu ser oco, ele cria ali um colchão de ar e ele acaba servindo como uma barreira para o som externo, o som que vem de fora para o interior da casa. Então, tanto na parte acústica quanto térmica, a gente observa que o bambu realmente exerce uma função incrível. Essa questão da durabilidade, ela realmente é uma questão séria, As pessoas pensam que simplesmente se retira o bambu e se utiliza, e da mesma maneira que você precisa tratar uma madeira, preparar essa madeira para que ela chegue ao mercado, o bambu também necessita desse tratamento. As pessoas me procuram, elas querem construir alguma coisa com o bambu e a gente esbarra na dificuldade de ter esse material
já cortado, tratado, como é feito, por exemplo, na Colômbia. Eu acho que a gente deve promover sempre o uso de materiais renováveis, incentivar, né, os profissionais dessa área da construção, os arquitetos, os engenheiros, né, a estar conhecendo um pouco mais essas possibilidades do uso do bambu na arquitetura, porque existe uma falta de cultura, uma falta de conhecimento que faz com que o bambu muitas vezes não seja visto, né, da maneira como ele deve ser encarado, como um excelente material de construção, né, e com inúmeros usos. Outra utilidade para o bambu é na confecção de instrumentos de percussão. A proposta é interessante, pois utiliza a matéria-prima renovável. A construção artesanal desses produtos chama a atenção. Eu trabalho muito hoje em dia, eu vejo questão da música, até questão do artesanato, que hoje em dia é uma coisa meio moda, né? As pessoas falam muito disso. Eu trabalho pensando muito nessa questão ambiental. E a forma como você trabalha o bambu, ele te dá também uma condição de fazer vários instrumentos diferentes, né? Ele entra como uma madeira especial nesse sentido. É um djembe, um instrumento de origem africana, né? A gente fez ele no bambu e ele tem um instrumento que tem uma sonoridade harmônica muito interessante. Eu chego a utilizar 5 espécies de bambus. Esse, por exemplo, é o bambu gigante que eu acabei de mostrar, que é o bambu chinês, né? A gente tem aqui esse bambu, que é o bambu vulgaris, que é um bambu de espécie nativa, que a gente encontra no Brasil, em todas as partes a gente encontra. Também do bongô, né? É o bambu vulgaris. Aí a gente tem esse bambu, esse é um reco-reco, né? Instrumento muito utilizado na capoeira, que é a mesma espécie deste instrumento de sopro, que é o didgeridoo. Já tenho conhecimento de outras madeiras, outras matérias-primas, e baseado nesse conhecimento a gente vai testando. Encaixe, né? O bambu traz essa facilidade de encaixe, né? Os nós, esse aqui, por exemplo, é um exemplo muito bom, que esse aqui é a mesma vara de bambu, mas só que essa parte do pé, né, que é a parte mais grossa, e essa parte da ponta da vara. Como o bambu tem vários nós, então se você pega a ponta, ele encaixa aqui perfeitamente, assim como se tivesse medido, assim, milimetricamente. Desde que eu comecei a trabalhar com instrumento, o bambu sempre teve presente. A maioria dos instrumentos escavados, por exemplo, que é madeira maciça, você tem todo um trabalho de ocar ele, né? Se não é manual, em formão, tem que ser com máquina. Então essa questão dele ser oco é genial pra gente que trabalha com isso. É uma madeira leve, fácil de transportar e que traz uma sonoridade muito boa. O programa Engenharia na TV de hoje fica por aqui. Hoje nós falamos sobre as utilidades do bambu. E lembrando que no próximo dia 1º e dia 2 de março acontece um evento na Casa da Indústria, onde será abordados as aplicações da madeira de bambu para a indústria moveleira, com palestras e exposições de produtos. A Casa da Indústria fica na Avenida Araguaia, no setor Vila Nova, né? Para melhores informações, você pode ligar no 3219-1300. O programa de hoje fica por aqui. Tenha um bom dia. A gente se vê no próximo sábado aqui na TBC Cultura. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. IDEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás.